Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar refletindo na palavra do Senhor, juntamente com todos vocês. Êxodo capítulo 30, o versículo 1 a seguir nos diz assim: E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e de 2 côvados a sua altura, e as suas pontas fará uma só peça com ele. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados as farás, de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais fará de madeira de cetim, e os forrarás com ouro, e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho. Eu quero deixar uma palavra, uma reflexão com o seguinte tema: as lições do altar de incenso. Lembrando que Deus ordenou para Moisés construir um tabernáculo, e este tabernáculo ele tinha 3 compartimentos: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então ali nós tínhamos o altar do holocausto, a pia para lavar as mãos, a mesa com os pães, o candelabro, o altar do incenso, e depois do altar do incenso ficava o véu, onde separava o lugar santo dos santos, onde tinha a arca da aliança. Então esse altar do incenso, ele ficava de frente para o véu do lugar santíssimo. Eu quero deixar algumas lições a respeito do altar do incenso neste dia, para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Esta palavra tabernáculo, ela é um tipo da pessoa de Jesus também. A Bíblia, alguns estudiosos, examinando mais a fundo, diz que Cristo ele tabernaculou entre nós quando ele esteve aqui na terra. Todos os utensílios do tabernáculo é um tipo da pessoa de Jesus, é uma tipologia. E o altar do incenso não é diferente. Esse altar do incenso, essa é a primeira lição, ele era para queimar incenso, ou seja, aromáticos. E isso é um símbolo, isso significa a intercessão de Jesus constantemente por nós, pela sua igreja. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 27, e ele, segundo Deus, intercede pelos santos, ou seja, por nós, pela sua igreja. E esse altar era oferecido sacrifício pela manhã e pela tarde, ou seja, sacrifício contínuo, incenso contínuo neste altar do incenso. Essa é a primeira lição. Então, o altar do incenso é um símbolo, um significado que Cristo, ele intercede por nós. Onde ali os sacerdotes ofereciam os aromas, os ingredientes ali, para oferecer ao Senhor. E uma outra lição que nós aprendemos: toda vez que o sacerdote oferecia o incenso no altar, acontecia um cheiro agradável dentro do tabernáculo.
Isso é um símbolo que Jesus é o nosso bom perfume, Jesus é o nosso bom cheiro, Jesus é um cheiro agradável, Jesus é um cheiro prazeroso, e não devemos nós ser diferentes também na presença do Senhor. Paulo nos diz que nós somos o bom perfume de Jesus Cristo. Uma outra lição fala do tamanho deste altar do incenso. Ele tinha um côvado, 45 por 2 côvados, ou seja, 90 de altura. 45 centímetros de comprimento por 90 de altura. O que nós podemos aprender com isso? Que o nosso Deus, Jesus, ele é um Deus organizado. Ele é um Deus que trabalha com metragem. Deus é um Deus que trabalha com organização. Assim foi na multiplicação dos pães, de João capítulo 6, onde ele colocou todo mundo sentado para depois fazer o milagre. Então isso nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus de organização, de projeto para o bem do reino de Deus. Uma outra lição que nós podemos aprender, este altar do incenso, a sua madeira era madeira de cetim, em outras linguagens fala madeira de acácia. Esta madeira de acácia, de cetim, é um símbolo da perfeita humanidade de Jesus, da sua humanidade, o Jesus 100% homem. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então esta madeira de cetim, ela é um símbolo da humanidade de Jesus. Mas o texto diz que era toda revestida de ouro, forrada de ouro. Isto é um símbolo da glória, do Cristo divino, do Cristo que desceu da eternidade. O ouro na Bíblia é uma representação da glória divina, dos dons espirituais. Então, é uma lição maravilhosa para nós. Uma outra lição que nós podemos aprender é: e lhe farás uma coroa de ouro. Neste altar do incenso tinha uma coroa de ouro. O que simboliza essa coroa de ouro que estava no altar do incenso? Significa o caráter real da pessoa de Jesus. O caráter real de Jesus como rei. A Bíblia diz em João capítulo 19, versículo 19, e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então esta coroa que estava no altar do incenso é um símbolo do caráter real da pessoa de Jesus. E logo mais embaixo, o texto diz que tinha 2 argolas. O que simboliza essas 2 argolas? Essas 2 argolas de ouro, debaixo da coroa, é um símbolo, fala de 2. 2 na Bíblia é o número de testemunhas. É um símbolo das 2 testemunhas. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então estas 2 argolas, elas simbolizam 2 testemunhas. Isso é maravilhoso, isso é importante, é uma lição muito profunda que nós podemos estar
absorvendo para a nossa vida espiritual. Deus instruiu Moisés também a fazer 2 varas. Estas varas de madeira, elas eram revestidas de ouro também, que colocava dentro das argolas para levar o altar do incenso. O que significa estas 2 varas? Essas 2 varas simbolizam 2 testemunhas também. Simboliza os homens de Deus que proclamam o nome de Cristo, que leva a palavra de Cristo. Simboliza os missionários, os pastores. Então isso tudo é um símbolo das 2 varas que proclama ao nome de Jesus. Esta é uma lição maravilhosa, mas o mais importante, que Deus ele está conosco nesta caminhada, enquanto Cristo não vem buscar a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma outra lição que nós aprendemos é que o altar do incenso, ele ficava de frente do véu, onde separava o lugar santo do lugar santo dos santos. Então este véu é um símbolo da carne de Jesus. Mas o mais importante, que o altar do incenso, ele ficou ali temporariamente. Como ele é um símbolo de Jesus, depois da morte de Jesus e a sua ressurreição, Jesus adentrou o céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A Bíblia fala em Mateus 27, 52, que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Hebreus capítulo 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então, este altar do incenso, que é um símbolo de Jesus, ele ficou temporariamente só separado do lugar santíssimo. Depois da morte de Jesus, Jesus adentrou no Santo dos Santos, que é um símbolo do céu, e agora ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso advogado, ele é o nosso juiz. Uma outra lição, o texto nos diz que não era para queimar incenso estranho. Então é muito importante de nós oferecermos para Deus o nosso melhor incenso, a nossa melhor adoração, o nosso melhor sacrifício. Isso é muito importante. E uma outra lição, Arão queimará incenso aromático pela manhã e pela tarde, continuamente pelas vossas gerações. Então Deus, nós aprendemos aqui que Cristo, ele intercede por nós dia e noite. Constantemente, Cristo, ele intercede por nós à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Que esta palavra venha frutificar na sua vida, na minha vida. Você esteja compartilhando, se inscrevendo no canal, acione o sininho, compartilhe com os seus irmãos das igrejas, com os seus parentes, compartilhe com aquelas pessoas que têm a vontade de conhecer mais um pouco da palavra do Senhor, e junto nós estaremos evangelizando para a glória de Cristo Jesus. Lembrando que este altar do incenso é um tipo da pessoa de Jesus.
Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.